A seguir, na Rádio Web Holonomia, a voz do autoconhecimento, com Marli Solanovsk. Educação já. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, coração de estudante. Há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria e muito sonho espalhados no caminho. Verdes, planta e sentimento, folhas, coração, juventude e fé. Olá, internautas, boa tarde. Estamos aqui para o Educação Já, um programa que vem acontecendo na Rádio Holonomia, pela web, o www.radiotvholonomia.com.br. O Educação Já de hoje vai debater com o João e o professor Camargo alguns problemas da tecnologia atual. Então, pegando um gancho com o programa passado, nós trabalhamos com aquela estrela do homem vitruviano que cria a proporcionalidade na era do conhecimento e da gestão do conhecimento. E lá então nós colocamos que iríamos trabalhar aqui com 5 pontas dessa estrela, que é o homem vitruviano, que foi desenhado pelo Da Vinci em forma de estrela. E começamos no programa passado a falar sobre o conhecimento religioso, o conhecimento espiritual, o conhecimento teológico. Hoje, para a gente ficar mais dentro de uma atualidade que está acontecendo no mundo, nós vamos colocar uma parte que dá suporte a esses 5 tipos de conhecimento de uma forma muito ou escancarada, implícita ou explícita, que se trata de um tipo de conhecimento que vem avançando. É uma das ferramentas para que o conhecimento avança. Então a gente vai falar um pouquinho aqui do conhecimento tecnológico que hoje passa por todos os meios virtuais, onde a rede se montou. Alguns ainda pensam, né, que essa rede, que eles chamam de net, é algo inventado pelos inventores das máquinas e pela comunicação. No entanto, a gente sabe que essa rede é universal, foi descoberta por um matemático, Denis Gabor, que a partir depois da holografia, foi uma prova do cálculo matemático do Gabor, que se transformou em arte e se transformou e trabalha também com o número φ, que é o número da proporcionalidade. Falando da proporcionalidade, eu quero lembrar aos internautas que estamos na construção de um curso que vem sendo debatido e construído através de vários participantes, professores e simpatizantes de uma ferramenta muito interessante que trabalha com o proporcionalismo. No programa passado nós demos o título do curso, que é a arte de governar a si próprio. Vem daí as perguntas, né? O conhecimento, é claro que vai passar por aí das mais variadas formas e ele vai tentar trabalhar inclusive com esse número φ, com esse número da proporcionalidade.
Então, nós estamos montando a programação e estamos, assim, abertos para que os internautas nos acessem no sentido de se inscreverem para um curso que será presencial, que está sendo programado, e o subtítulo dele tem as ferramentas de um trabalho que vem da década de 60, denominado Cibernética Social Proporcionalista. Aqui eu vou deixar o internauta curioso para saber o que é cibernética social proporcionalista, mas já temos o site na internet que pode ser acessado, csproporcional.com.br. Lá vocês vão encontrar vários conteúdos que são trabalhados em vários níveis e que aqui em São Paulo já temos alguns inscritos para que esse curso talvez até dezembro venha a acontecer. Ele trabalha com a proporção, com o número φ, com ferramentas da filosofia, das áreas do conhecimento, da física, enfim, das humanidades e daquilo que nós chamávamos antigamente ciências exatas, porque hoje dentro da holonomia, que é o nome da nossa rádio, e dentro do sistema holístico e dentro da visão sistêmica, a gente faz uma costura entre várias áreas do conhecimento, não para que o conhecimento avança só numa determinada área do nosso cérebro, mas que ele avança de forma mais global, mais expandida, porque o nosso planeta está precisando dessa expansão humanista, tecnológica, científica, filosófica, espiritualista. Enfim, a gente tem, com muita alegria e simpatia, a possibilidade de trabalhar vários conteúdos que possibilitam que o ser humano tenha a meta principal da autocondução, do autogoverno. A governabilidade, a gente sabe que não está só no Supremo ou no Congresso, ou com a presidente do nosso país. A governabilidade começa dentro de nós e há uma necessidade urgente de que a gente saiba trabalhar com essas ferramentas a fim de que, autogovernando-se, pode-se atingir níveis políticos maiores. Isso é apenas questão de níveis diferenciados, mas que estão entrelaçados dentro da visão sistêmica, dentro de um princípio triádico que é trabalhado com essas ferramentas, onde o pensar, o sentir e agir se entrelaçam, se harmonizam e também, por vezes, são concorrentes e, por vezes, são antagonistas. Então, temos todo um manancial aí para que o internauta coloque sua curiosidade aqui para nós na Rádio Holonomia, a fim de que a gente possa trocar esses tipos de conhecimento. Então, convido aí os internautas para nos acessarem e temos aí o ouvinte @radiotvholonomia.com.br. E agora a gente vai propriamente entrar no nosso debate de hoje. Tive a oportunidade de ler e vou mencionar, para citar fontes, uma revolução que já vem acontecendo e que começou na década de 90 aqui no Brasil, pela internet, e que está se adensando, que é a questão do computador, da educação, da formação do autodidata, ou daquilo que a gente chama autodidaxia, não é, professor? Enfim, uma oportunidade revolucionária onde hoje o aprendiz, o aluno, o estudante que está mais no nosso interesse, que é a escola da vida, ela está já participando, essa escola da vida que a gente tanto debateu, não é, João, em outros programas, ela está já criando uma medida revolucionária para fazer frente ao poder educacional que os governos de países impõem aos seus cidadãos. Embora tudo isso, claro que num futuro vai passar também por uma questão empresarial e capitalista, mas hoje já eu percebi essa revolução que me parece que vai criar, pelo menos é uma esperança minha, uma nova educação, porque a gente sabe que a educação tem falhas, ela sempre foi impedida de acontecer realmente neste nosso Brasil cordianil, e hoje a revolução vem através da tecnologia, através do computador. Então eu vou mencionar aqui para a gente debater um texto que eu li na revista Veja da semana passada, acho que 2 de outubro,
E lá existia um título instigante, num artigo de duas articulistas, né, a Mônica Steinberg e a Luciana Muti, onde elas colocam como que essa revolução educacional no mundo e já no Brasil está acontecendo. Claro que essa revolução vai ter dificuldades, que a gente vai debater aqui com os professores, mas já é um prenúncio de quebra e de transcendência de poderes que visam o poder pelo poder ou o poder de forma empresarial e de forma materialista ou de forma capitalista. Então, essas articulistas, elas colocam no preâmbulo do artigo essa revolução, qual seja, as universidades do mundo perceberam que podem colocar os seus cursos, os seus ensinamentos dentro da rede. E muitos já estão, inclusive aqui no Brasil, nós vamos falar um pouquinho, quais são os engenheiros e empreendedores que já estão fazendo isso. Porque eu retirei do artigo e também vi uma entrevista de um desses engenheiros lá dentro da Fiesp, mais ou menos, acho que final do ano passado. Vejam só o que está acontecendo, internautas. Nós aqui no Brasil e também no resto do mundo, para a gente superar níveis dentro da escola oficial, a gente vai por capítulos, quando a gente escreve livros, né? Ou vai por níveis de curso. Então, etapas educacionais que todo aluno deve vencer. Porém, há um agravante aí, né? Essas etapas educacionais nem sempre são preenchidas, não só por parte da política educacional, como por parte do corpo docente que existe aqui no Brasil e como por parte dos alunos que lá ingressam, de uma forma satisfatória, qualitativa, eficiente e produtiva. Hoje, com essa revolução tecnológica, que também vai mesclar uma série de dificuldades que teremos que enfrentar, nós temos a oportunidade de, sem sairmos de casa, sem pegarmos o trânsito, assistirmos a qualquer curso de qualquer universidade do mundo que tenha nível de excelência, escolhendo aquilo que faz parte da nossa potencialidade real e daquilo que nós queremos usufruir, seja de forma oficial com certificado, seja de forma livre e gratuita. Então, nesse artigo dessas duas articulistas, né, que escreveram para a Veja, acontece uma coisa muito interessante. Elas vão relatando várias experiências que vão acontecendo no mundo e onde alguns, que elas chamam de professores pop stars, que são que têm nível de excelência, por exemplo, em Stanford, Berkeley, universidades de Londres e outras que tais, eles vão veiculando os seus cursos e um deles, por exemplo, elas começam um artigo, se não me falha a memória, elas começam um artigo dizendo o seguinte: existe ali um professor emérito que tem uma idade mais ou menos de 60 anos, cujo nome é Michael Sandel, ou Sandel, se não estiver incorreta, que percebeu que em 2012, pelos cursos que ele veiculava pela internet, ele conseguiu mais alunos do que em 20 ou 30 anos de educação em sala de aula dentro de Stanford. Daí ele ter virado um popstar. Ele trabalha, ele vem da filosofia, ele trabalha com ética e ele coloca perguntas sobre a questão que o Camargo gosta muito aqui, da justiça, que é aquilo que está nos pressurizando aqui no Brasil nesse momento, não é? Pelos embargos infringentes. Então, veja só, nós temos oportunidade, já foi veiculado nesse artigo, que existe já 15% de alunos universitários que estão na rede fazendo as suas graduações ou os cursos livres pela internet. Então, eu penso que uma esperança nova se aponta aqui para o Brasil. Por quê? Porque as universidades, as internacionais, incluindo hoje a USP e a Unicamp, que percebeu que estava fora do tempo
e fez uma parceria com um grupo de engenheiros. O que eles estão criando? Uma série de cursos, revendo cursos com nível de excelência que vão despachar para o mundo e para quem quiser. Agora, aqui vem uma dúvida. Aqui no Brasil, a nossa segunda língua não é o inglês. Mesmo assim, o pessoal que está trabalhando com isso aqui no Brasil, que é um grupo chamado Veduca, Educa com V antes, eles têm um site, é esse grupo de engenheiros, e que tem empreendedorismo na mente, perceberam que a educação pode dar certo e começaram um trabalho que eu comecei a conhecer a partir dessa palestra deles lá na Fiesp. Começaram um trabalho de percorrer as universidades mais importantes do mundo, fazendo parcerias para trazer os cursos para cá, com tradução em português para aqueles alunos que não sabem, ou para aqueles interessados que não conhecem língua inglesa. Vejam a possibilidade que é para nós hoje aqui no Brasil entrar num nível de excelência gratuitamente, a menos que depois, em termos profissionais, esse aluno queira um certificado, sim, aí ele vai pagar o curso. É a forma como os empreendedores acharam para veicular esses cursos e darem os seus certificados. Aí entra na área oficial, né? Da educação oficial, pela tecnologia virtual. Mas, no entanto, qualquer um de nós, e eu sou até um exemplo disso, né? Pelo avançado dos anos, eu gostaria muito de continuar meus cursos indefinidamente, né? Enquanto eu tiver curiosidade. E não me atrai mais assistir palestras e cursos e enfrentar um trânsito. E eu posso, vejam só, isso não é só eu que posso. Todo internauta pode acessar um curso com nível de excelência no mundo, sem sair de casa e de forma livre. Agora, eu queria debater um pouquinho as dificuldades que isso podem causar, porque, né? As aulas nesses cursos, o artigo mostra isso, não é, João? O artigo mostra que, por exemplo, o professor às vezes não aparece no curso. Tem lá uma grande professora de estatística de Berkeley que diz o seguinte, né? Que ela nem aparece como imagem física, porque ela não quer distanciar o olho dos internautas nos cálculos da estatística. Então, tem alguns senões nesse conhecimento tecnológico que deverão ser no futuro, podem já estar sendo problemas dentro dos cursos virtuais, mas que no futuro poderão ser sanados. Então, é uma abertura muito grande, porque pelas plataformas nós poderemos veicular todo o conhecimento do mundo e criar uma interação com os internautas. Por quê? Porque esses alunos, eles começam por impossibilidade, ou financeira, ou por trânsito, ou por qualquer outro processo, eles têm impossibilidade de chegar nas universidades, né? O que acontece? Se ele é um internauta e ele acessa a internet, ele vai procurar o curso pelo qual ele tem curiosidade. E daí ele começa, tem, por exemplo, hoje nesse artigo, eu achei curioso, já estão chamando esses alunos de serial. Seriam os cursistas seriais, né? Porque eles já estão ficando assim, aficionados, né? Já estão até compulsivos. Por quê? Uma outra palestra que eu ouvi também de uma empreendedora, que foi no MIT, e que lá ela começou a fazer os cursos da forma que ela foi estruturando o próprio currículo. Então ela foi para a área de administração, de repente ela foi para a informática e outras áreas de conhecimento, e foi juntando tudo isso, e foi criando um método próprio para trabalhar com administração. Hoje ela está tão agradecida porque ela nem bolsista era e nem dinheiro ela tinha para chegar lá, né? No MIT, para nós aqui é o MIT, né? Então, o que aconteceu com essa aluna? Ela se abriu uma porta de conhecimento para ela, que hoje ela está vindo para o Brasil para a educação, para explicar como ela estruturou as suas áreas de conhecimento mais necessárias para ela
e hoje ela tem um método de ensino, e pelo que ela recebeu lá no MIT, ela está agora, ela fez uma coisa interessante que já se abre hoje na internet. Primeiro, ela publicou o seu livro, só que ela publicou o livro gratuitamente pela internet. O livro teve uma repercussão tão grande que agora todo mundo está comprando o livro. E ela ficou muito surpresa, porque ela pôs o livro gratuito na internet. Então o Brasil está pedindo que ela volte e que ela venha dar os cursos e ela venha passar o conhecimento que ela tem e a vivência aqui no Brasil, que ela acha que tem obrigação e dever de cidadania em doar para o público brasileiro o que ela pôde fazer lá fora. Esse é um dos exemplos possíveis. Só que o virtual, nesse momento, mesmo com as suas dificuldades, ele supera isso. Um aluno de Minas, que é relatado num artigo, ele estava muito infeliz porque tinha greve lá na Universidade de Minas. E ele queria continuar o curso. O que ele fez? Eu não posso sair do Brasil e eu não tenho sequer poder financeiro. Acessou um curso pela internet na Europa e ele está extremamente gratificado porque ele pegou um nível de excelência onde os alunos, de forma geral, podem falar com esses popstars da docência, e isso estimula as áreas do conhecimento. Então, é a escola da vida, é a necessidade da vida que está em contato hoje com o nível de excelência das universidades. Está havendo aí uma inversão. E os próprios docentes que estão fazendo os seus cursos, por exemplo, esse Michael Sandel, ele já veio 2 vezes aqui para o Brasil e ele não veio aqui para ganhar dinheiro, ele veio para estudar o público brasileiro para ver como é que ele pode aumentar a sua divulgação daquilo que ele faz em docência aqui no Brasil. Então, vejam que é uma grande oportunidade que a própria Rádio Holonomia está tendo, porque ela prima por uma universidade livre holonômica, onde entram todas as áreas do conhecimento e de forma livre. Então nós já começamos, acredito bem, através dessa rádio. Por quê? Porque há os que podem pagar pelo ensino e há os que não podem pagar. Isto daqui me parece que vai haver uma revolução não só virtual e no conhecimento, como num próprio sistema financeiro daqueles que não podem. E outra ideia também é que vejo aí um grande problema que eu gostaria que o Camargo colocasse, o João, que é o seguinte: se podemos hoje, de uma forma livre, acessar um curso livre com nível de excelência, o que serão daqueles que não são dotados para a educação ou para a área do conhecimento? E mais ainda, o que serão dos professores que não têm esse nível de excelência? Você é infernal ao colocar esse problema. Em primeiro lugar, se nós não esquecermos a escola alemã, a escola oficial alemã, aonde ela, respondendo sobre os dotados e não dotados para o estudo. Na escola alemã, até o 8º ciclo, 8ª etapa, o aluno estuda na escola oficial do Estado, todos estudam juntos. Após o 8º, há um pequeno exame. Aqueles que não são voltados ao estudo acadêmico são levados à Fortbildungsschule, que é uma escola técnica que vai prepará-lo para o ensino profissionalizante, e ele não volta para o mercado acadêmico propriamente dito. O professor ele se limita a ser eliminado quando não tem competência para o magistério. Mas o que chamou a atenção é que essa semana, justamente, nós estamos falando da Veja de sábado, ela traz uma notícia de uma descoberta tecnológica feita por 2 professores, chamado a revolução industrial do mundo, que é a utilização do grafite para tirar uma película do grafite sobre uma série de processos químicos ou processos técnicos químicos, e vai fazer um produto já comprovado, um produto novo,
que é muito mais leve que um fio de cabelo, é mais fino do que um papel A4, transparente e mais forte que o aço, do que o ferro, e etc, etc. É uma revolução total. Me interessou o assunto, eu achei interessantíssimo o assunto, passei os olhos nessa reportagem e logo a seguir entrei num site da própria Alemanha, perguntando sobre o tema, me remeteram para Yale, aonde prenderam até aquela jornalista, dizendo que os estudos ali estavam sendo avançados e que havia uma universidade também em Singapura fazendo as mesmas pesquisas. Pasmem, por um brasileiro, um cientista brasileiro em Singapura. Aí, novamente, entrei e fui ver, estava na reportagem, este professor brasileiro já foi convidado para desenvolver este projeto pelo Mackenzie em São Paulo, para fundar aqui em São Paulo o estudo do grafite, e ele vem de Singapura com uma verba de 100 milhões de dólares, dado pelo Mackenzie e por uma série de outros patrocinadores, para fazer os mesmos estudos. Eu acabei entendendo do estudo de uma forma tal que eu estou quase mudando a minha profissão para físico e químico, porque realmente tornou-se, você falou do professor Popsá, genial, porque a educação está aí para todos. O que nós podemos fazer é carrear isso de uma forma tal, quebrando inclusive, no Brasil não se faz a pesquisa. No Brasil, nosso Brasil, não se faz essa pesquisa por falta de recursos, falta de investimentos, mas apareceu uma instituição que vai apropriar-se do problema, mas nos Estados Unidos encaminham você, na Yale, por exemplo, encaminham você para uma outra instituição para você assistir, para você entender, para você compreender o assunto. Gente, é absolutamente fantástico. Pegando agora o que a Marli estava falando, a professora Marli falou, nós olhamos o nosso Enem, o nosso Senac, é de uma pobreza, rudimentar, é triste, porque é uma postura mental de quem se apropria do saber, Marli, e naquelas velhas etapas procura não agregar e sim desagregar, não trazer e sim eliminar. Ou seja, a nossa pedagogia ainda continua sendo a pedagogia jesuítica. Sim, amarrada. É do século XVI, do século XVII. É aquela pedagogia catequética que, veja bem, hoje mostra-se uma falência. E hoje essa educação ainda permanece com a etapa. Aquela teoria, inclusive, a educação imposta no período do Mário Covas, da não comprovação do crescimento do aluno nas diversas etapas. Sem avaliação. Não há entendimento disto, tanto que voltaram agora a fazer cobranças para o primeiro ano, segundo ano, terceiro. Será que o aluno aprendeu? Será que o aluno não aprendeu? Será que o professor deu a aula? Será que o professor não é este o processo da educação? O processo da educação, existem alguns liames no processo educativo. Ou você quer aprender, mesmo sendo uma criança, ou seja, um adulto, uma pessoa adulta, uma criança, um jovem, um adolescente, ou você quer aprender, ou você não aprende. O professor, ele não é o dono do saber. Da aprendizagem, inclusive. Claro que não. O máximo que ele faz é carrear dentro da sua experiência para... Mas isto parece que não está muito claro nessas atividades atuais da educação. Então, a teoria da nossa Universidade Holonômica aqui é absolutamente concreta. Você carrega, porque eu quero aprender. Eu preciso aprender porque eu desejo aprender.
Há um engano ideológico na educação que eu acho terrível. E isto é, para país subdesenvolvido, um negócio muito interessante. A educação me permite ficar rico. Não, não permite. A educação me permitirá ser uma pessoa de alta classe. Não permite. A educação permite, não. Ela facilita para vocês a operacionalização social para ter uma vida mais completa, uma vida mais digna. A educação, ela não faz ninguém milionário. Ela não cria Eikes Batistas sem amizades com a corrupção. Mas a educação permite, isso sim, que a pessoa seja completa e ela procurar ter facilidade ou operacionalizar melhor a sua própria existência ou existência social. Nós ainda esquecemos muito do outro. Nós pensamos muito no nós, no eu. E isto é meio terrível. A sociedade, ela não é feita pelo eu, ela é feita por nós. Ela é feita por um grupo. O grupo, me lembrei, vou até sair um pouquinho do tema, mas me lembrei muito de uma situação da pessoa dizer para mim, porque, se referindo comigo, disse que a coisa que mais mais horripilante que eu vejo, a coisa que mais me magoa, é eu ver uma criança ou um adulto, um ser humano, vasculhando uma lata de lixo para se alimentar. Aquilo é uma agressão que eu me sinto agredido. Mas por quê? Porque aquele cara lá é responsabilidade minha. Ele está naquela situação porque eu não fui suficientemente social para ajudá-lo. Não comprar, não dar o dinheiro para ele sair daquilo. Não. Ajudá-lo no seu todo. Aí o cara pegou e disse, esse meu amigo disse, você é realmente um louco. Eu digo, não, amigo, eu vivo em sociedade. O outro sou eu. E a educação é um processo social, que é um processo contínuo, mas com a sua ideologia de saber para crescer, para formar o homem completo. E essa ideologia caiu por terra desde os anos, eu diria até do século XIX, quando houve a Revolução Industrial. Mas caiu quando incentiva um capitalismo idiota, porque o capitalismo não é o capitalismo e a democracia são dois fatores que não são de per si ruins. Eles são ruins quando, no capitalismo, nós criamos grandes bolsões de miséria e destruímos um planeta, e a democracia, quando nós elegemos um analfabeto. Então os resultados são ruins nessa situação. Mas que o processo educativo precisa fazer essa reforma, Marli? Claro que precisa. Há uma necessidade, em primeiro lugar, de se colocar que eu, como digo, eu, sociedade, preciso aprender. Eu quero aprender. E é o primeiro passo, é o grande passo. Para que eu quero aprender? Para saber para o outro? Não, quero aprender para mim, para a minha sociedade, para ver o que eu posso desenvolver para a sociedade. Isso é aquele I want tão necessário, ou como dizia aquele velho amiguinho nosso lá nos Estados Unidos, I can. Marli, primeiro eu gostaria de parabenizar você porque eu recebi o seu artigo e eu fico... eu sei, é que você remeteu e eu fico até emocionado porque justamente o nosso projeto é esse projeto para levar conhecimento para as pessoas. Então o que você falou é importante, porque muitas vezes a gente vê tantas pessoas com potencial, aí ele começa a fazer continha. Quanto que eu vou gastar para mim estudar, para mim pagar, e essa transformação que foi falado por você realmente. Então, se você puder entrar numa Oxford, entrar numa universidade de primeira linha, que é considerada uma das maiores universidades do mundo, e ter condições de se especializar e ter conhecimento, só que, no nosso caso do Brasil, o grande empecilho que você citou também é justamente com relação à língua. Mas isso parece que está sendo resolvido, né? Porque tem traduções em português que facilitam. Então, Marli, isso realmente é a revolução, eu vou chamar de terceira, quarta revolução, porque nós tivemos duas revoluções industriais,
a revolução da tecnologia, e agora nós temos que fazer a revolução da educação. A revolução da educação é isso. Você vê, através da nossa rádio, nós somos uma rádio na web, mas nós temos infinitas outras rádios que podem fazer a mesma coisa. AM, FM, nós temos aí realmente redes de comunicação. E o que eu observo, Marli, é que realmente essas redes de comunicação, elas não estão interessadas em nada, em absolutamente nada, de levar conhecimento para as pessoas, tá? Do capitalismo. Exatamente, é o capitalismo. Então, só para você ter uma ideia, só um dado, né, que as pessoas não estão vendo, conhecem, as grandes empresas americanas estão avançando nas nossas universidades aqui, e o fato mais recente foi a aquisição da FMU por simplesmente 1 bilhão. Então, olha só, a conta 1 bilhão. Agora, eu queria saber quantas pessoas que se formaram na FMU, que estão hoje em grandes empresas, muitas vezes até fazendo cursos especializados aí no mundo. Então, você vê que eles não mencionam isso, eles mencionam o valor monetário. Então, quem vê, puxa vida, 1 bilhão é muito dinheiro. Então, Marli, já foi inclusive falado em outros programas, até pelo professor Camargo, nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque a globalização é uma globalização em determinados segmentos muito boa, mas a globalização também, principalmente na educação, eu tenho sentido isso, ela está muito tendenciosa, sabe, Marli? Então, esse artigo realmente ele é uma coisa muito ampla, que a gente vai realmente desdobrar isso dos nossos programas, mas o que a gente diz hoje na Radiologia é isso, o nosso projeto é por aí. Nós criamos a Universidade Livre, dentro do que a gente pode servir para vocês. Então tem o professor Camargo, tem a Marli, tem eu, tem uma série de professores aqui, que inclusive quinta-feira vem mais um professor aqui para conversar comigo. Então, a nossa contribuição dentro daquilo que a gente pode, dentro aí da tecnologia que você mencionou, moderna, tá, Marli? Então, parabéns de você ter levantado esse tema. E espero que realmente, também o professor Camargo falou, é isso. Hoje nós temos todas as condições de realmente de nos aperfeiçoarmos. Agora, a pergunta que fica no ar, que o professor Camargo deixou é essa: você quer realmente estudar? Você quer se especializar? Você quer realmente ser uma pessoa de sucesso? Agora, o estudo, ele é importante. Agora, a pessoa não pode raciocinar que através daquele estudo ele vai se tornar um Antônio de Moraes, um Bill Gates, ou seja, se ele começar a fazer conta que através daquilo ele vai ficar milionário, é um erro. Ele tem que pensar o seguinte: eu estou estudando para adquirir sabedoria, para sair de zona de influência, uma série de situações. Então, Marli, parabéns. E é justamente o objetivo da nossa rádio, com a nossa contribuição, ser uma pequena Oxford, uma pequena aí, né, Stanford, para os nossos internautas. Nós temos apenas 3 meses aí de atividade, né, Marli? Mas eu já vi que realmente o nosso caminho está, principalmente na educação, está realmente avançando cada vez mais. Parabéns, viu, Marli? Obrigada. Então, João, veja só, eu fiquei prestando muita atenção naquilo que você colocou e também o Camargo. Então, eu lembro que eu comecei o programa falando da arte de se autogovernar. Né? Mencionando esse curso que a gente está elaborando e construindo com uma equipe que já trabalha desde a década de 60 aqui no país e na América Latina toda. Então eu fiquei imaginando o seguinte: olha só, nesse artigo que eu mencionei e que eu deixei de dar o título porque os internautas podem ficar curiosos, né? E o título é sugestivo. O título é assim: Há um clique no saber, né? Que é justamente o clique virtual, o clique do computador, por onde os cursos são veiculados. Nesse artigo é colocado uma coisa interessante que também nós observamos quando o Edson e o Ricardo lançaram o Protestos no Brasil, das redes sociais às manifestações de ruas. Veja só, quem está fazendo a hora hoje são os jovens. E nesse artigo é colocado o seguinte, que apesar desses jovens estarem conectados com esses cursos de excelência que já estão aumentando dia a dia e mesmo aqui no país, o que acontece? Eles têm assim uma grande alegria quando eles conectam aquilo que eles acham que é um mito, que é o popstar ou que é o docente mais especializado do mundo, ou em nível mais avançado, ou o que professa um nível de excelência no mundo, nas mais variadas áreas do conhecimento, principalmente naquelas 5 áreas que a gente colocou aqui no programa passado.
Mas veja só, esses jovens, segundo as articulistas, eles ficam imensamente felizes quando, além de conectar esses popstars que veiculam o conhecimento das formas como eles já o fazem, esses jovens ficam imensamente felizes. Pode parecer uma palavra ingênua, omissa, antipolítica, mas esses jovens ficam imensamente felizes. Por quê? Porque a partir desses conhecimentos e a partir desses cursos, eles abrem os fóruns de debate. Então esses fóruns se dão pela internet, pelos tablets, pelos celulares, e onde, por exemplo, eu vou mencionar aquele popstar aí que aparece no início do artigo, quando faz as perguntas de filosofia na área de justiça, colocando a ética no meio, ou seja, ele de certa forma parece estar usando o Sócrates, a maiêutica socrática, que através das perguntas fazia a pessoa refletir e pensar. Então veja só, é claro que isso ainda, o próprio artigo coloca que isso ainda está sendo difícil para ser colocado nos cursos, esse tipo de pergunta, mas isso é claro que vai se encadear. Mas esses jovens, através dos fóruns, eles debatem entre si, e esses próprios professores, eles têm assim um trabalho online que eles fazem para responder, né, online, dúvidas e perguntas nesses fóruns ou fora desses fóruns para alunos que pegam uma carga horária de curso virtual, manda as perguntas, depois o tutor ou aquele que vai responder, aquele encarregado vai responder, ou um outro professor que é da área. Então veja só, tanto no livro do Edson, que a gente viu, que começaram os movimentos na rua a partir de redes sociais. Quem é que é o mais especializado nesse momento para manejar essas redes, se não é o jovem? A gente pega um garoto aí de 7, 8 anos, ele dá aulas para a gente de informática, porque a informática não participou da nossa era, do nosso ciclo de estudo. Agora ela está participando da forma como a gente pode acessar. Mas esses jovens, eles são incrivelmente rápidos e eles estão fazendo uma interação dentro do mundo. Então, por exemplo, quando o Camargo coloca as questões do aprender, que é extremamente importante, que também você colocou, é preciso querer. Eu também concordo com vocês, porque veja, pode ser o melhor professor do mundo, se o aluno se nega a aprender, não tem o que o professor fazer ali, em termos de aprendizagem. Agora, tem um outro detalhe que a gente desconhece, e eu vou apenas colocar a questão nossa, aqui na cidade e talvez do Brasil, que seria o seguinte: como é que um professor pode motivar, seja presencialmente, seja virtualmente, um aluno, porque os cursos de motivação têm 500 milhões. Tudo hoje é motivação e comunicação. Mas como que um professor, no cargo que ele ocupa, e se ele gosta da pedagogia realmente, se ele escolheu essa área como escolha consciente, e se ele quer ficar nela, e se ele quer atingir um nível maior de educação, como pode esse professor motivar um aluno se ele sequer sabe dos conteúdos que existem nas neurociências e dos conteúdos que a gente quer veicular por esse curso que eu já divulguei, no sentido de saber como é que o nosso cérebro caminha? Ora, se nós não temos um professor que se interessa pelo próprio cérebro, que consegue fazer autorreprogramação, que consegue avançar de uma forma autoconduzida, como é que ele vai respeitar o cérebro do seu aluno, como é que ele vai acreditar em autocondução desde que ele não tem, e como é que ele vai veicular uma libertação relativa dentro da área educacional e dentro da cidadania. Então, veja, o eu que o Camargo falou, eu quero aprender como um ser. E eu também posso ser motivada pelo outro, né? Que me indica setas, que não vai resolver minha vida. Nenhum professor resolve a vida de ninguém. Mas, e muito menos a aprendizagem. Ele motiva e ele passa conteúdos e ele tenta fazer com que o aluno aprenda. Agora, a sintonia naquilo que nós, nesse grupo, que construímos o curso, chamamos de ensinagem,
Porque, veja só, por que a gente juntou o ensino com a aprendizagem? Por quê? Porque assim, se você pegar toda a história da pedagogia e todos os que educam e que leram muitos livros, principalmente aqui no Brasil, os educadores aqui do Brasil, a gente vai verificar sempre uma separação, sempre uma dualidade entre ensino e aprendizagem. E sempre aquela velha história, não é, Camargo? Que o professor tem o dever de ensinar e o aluno tem o dever de aprender. E não entrou no cérebro. A escola da vida é que cobra isso. E é ela que vai dar o limite, não é? Ela vai dar o limite nessa situação. Por quê? Porque a parafernália que existe na questão educacional, primeiro, é uma ausência de limite. Por quê? Se eu não conheço como eu penso, como eu sinto, como eu ajo e o que eu faço com isso, eu não tenho limite. Ora, quem me limita é o outro que também não tem esse poder. Então eu entro numa sociedade totalmente... Qual seria a palavra aí? O Rousseau diria que era o contrato social. Pois é. Mas veja que tem um contrato implícito entre educador e educando, que não é nem do educador nem do educando. Por vezes é de uma coordenação pedagógica que descoordena, e em cima dessa coordenação tem a questão que vocês falaram do capitalismo selvagem, né? Então veja só, o aprender aí pode ser um tema de programa aqui pra gente. Por quê? Porque tudo passa por energia e tudo passa por o cérebro que a gente tem. Vocês podem até dar risada, mas veja só, essa maquininha que a gente tem que nos autorregula, que pode nos levar a uma autocondução. Só que é o seguinte, todo mundo fica à mercê daquele que conduz. Então, todo o país e o Brasil ficou à mercê de um embargo infringente que já sabia que não ia sair e que não ia dar certo. E ninguém fez revolução a partir disso. Então, a conclusão de aprendizagem no Brasil em nível educacional, estimular jovens para que eles se autoconduzam dentro das redes sociais e dentro das redes presenciais, para que se tenha algo avançado, evolutivo e qualitativo. Porque senão não adianta ficar nesse discurso, né? Não, mas eu acho duas coisinhas aí que eu sou apaixonado por essa ideia. Eu acredito, Marli, que o fluxo, vamos agora emocionalmente olhar o Vinícius, a vida vem em ondas como o mar. Mas na verdade eu acho que a educação, ela também vem em ondas como o mar. Há um momento em que o espectro, esse que vai formar o espectro da necessidade, o incentivo da necessidade, eu acho que esse é o educador. Eu não estou dizendo que ele vai ser o dono da verdade, estou dizendo o espectro de criar essa necessidade de educar é do educador, de aprender é do educador. Não é o educador formado na pedagogia ou coisa que olha. O educador em si, ele vai levar. Eu vi uma coisa interessantíssima faz tanto tempo. A primeira grande revolução, e eu vou agora falar alguma coisa do ano de 1901, Poincaré. Poincaré na França dizia em 1901 exatamente o seguinte: é necessário ao povo francês ter em mente que a educação é a primeira grande necessidade francesa, a educação é a segunda grande necessidade francesa e a educação é a terceira grande necessidade francesa. Então ele criou uma revolução francesa na educação, porque o camarada viu que primeiro lugar é educação, segundo educação e terceira educação. O resto a gente decide depois. Porque na grande verdade, nós estamos com aquela ideia do que a psicologia veio, a psicanálise veio a tecnologia, etc. Mas no fundo, o problema maior é o seguinte: antes de necessidade de fome, a necessidade de trabalho, a necessidade única e exclusiva é educação. É a educação que vai fazer gerar, trabalhar, arrumar tudo isso que está aí, inclusive a tecnologia.
Não sei se você me entende, eu creio que tem que voltar a esse processo revolucionário. Quando uma radioholonomia, quando uma Marli, quando eu chegamos numa radioholonomia e batemos numa tecla dessa, nós estamos fazendo aquilo que os outros não vão fazer, mas nós vamos fazer a nossa parte. A revolução da educação é nossa. O desejo de educar-se tem que partir do outro, aprendizagem. Mas nós estamos fazendo aquilo que poderá, é pouco, mas é alguma coisa da nossa parte, eu não sei se você me entende. Nós estamos fazendo aquilo. A educação é uma necessidade, o incentivo está em superagir todos os processos sociais que estão aí e criarmos esta verdadeira obsessão educativa. Mas não só para nós, mas para nós e para quem quer aprender. Não adianta chegar e passar a mão numa criança, na cabeça de uma criança assim, você sabe tudo sobre computador, mas a criança, para que ela vai fazer aquilo? Para procurar vídeos pornográficos, procurar joguinhos, games, etc. Não. Isso aí faz parte do jogo. Vai, porque existe a obsessão da educação. Eu até acho interessante quando eu vejo uma criança fazendo esses joguinhos aí, aprendendo aquele inglês meio atravessado, mas aprendendo o inglês, porque ele não está sabendo, mas ele está aprendendo alguma coisa. Está se comunicando. Está se comunicando. Então, a grande verdade é que nós temos que praticar a obsessão da educação. Entendeu? Eu acho que é por aí o segredo. Desculpa estar atrapalhado. Tá? Bom, eu faria uns acréscimos aí, né? Sim, amor. Porque você fala em obsessão e aí eu fico um pouco alerta. Por quê, né? Porque como a gente pensa em liberdade relativa e a gente pensa em visão sistêmica, né? Então, talvez eu acrescentaria o seguinte, tudo bem, que a educação precisa ser revolucionada, e eu nem gosto muito mais dessa palavra, mas eu gosto mais da palavra evolucionada, sem entrar na questão darwinista e tal, né? A evolução como avanço, como acréscimo, como qualidade, como vida melhor e tal. Então, acho o seguinte, tudo bem, se hoje os protestos começaram por 20 centavos, que depois a gente percebeu que não eram só os 20 centavos. Claro, já entrou aí mesmo pela questão econômica, que é a que nos aperta no mundo todo e que é extremamente desproporcional entre os países, porque senão não tinha país quebrando, né? E tudo que se está vendo aí. Mas veja só, você coloca essa questão da obsessão da educação, mas seria mais fácil pensar o seguinte, que haveria, dentro da escola da vida, haveria uma possibilidade de se cruzar a educação com outros sistemas sociais. Claro. Porque, veja, a criança que tem, você mencionou a criança, e a criança que tem família, ela já começa a educação dela no útero da mãe. Quando os dois lá começam, o que ele vai ser, né? Ele vai ser médico, não, ele vai ser milionário, ele vai ser isso e aquilo, não é? Então tem todo um padrão social que já recebe a criança na hora que ela vem ao mundo, né? Então isso já é um sistema educacional que dentro da obsessão e dentro da parte negativa da obsessão já aprende cérebro, já aprende cabeça, né? Então veja só, se a gente imaginar lá que o nosso antropólogo querido, né, começa a teoria dele pelo sistema de parentesco, né, que é a família, a geração. Então nós vamos imaginar o seguinte, o que fazer com as famílias? Porque hoje nós temos várias famílias e há uma expansão da família que é um lado positivo e há as partes negativas que a criançada está enfrentando aí, né? E os próprios membros das várias famílias, muitos pais, várias mães, muitos irmãos, semi-irmãos e tal. Interessante, né? Isso daí, a esperança é que isso vá para a família universal, não é, João? Agora, tem uma série de funções e disfunções nesse sistema específico.
A gente vê hoje o que é difícil, essa divisão, essa dualidade que a gente, da qual não se consegue sair. Todo mundo acredita que as coisas são ou, é isso ou aquilo, ou é bonito ou é feio. Então estamos ainda nadando nessa onda que você falou, que a educação vem por onda. Eu também acredito que ela venha por onda, mas eu torço para que ela venha em forma de tsunami. Se for para ligar com a sua palavra obsessiva aí. Porque eu vejo uma coisa interessante nisso aí. A criança desprovida de uma família, como na época atual nós vivemos, com seus desacertos, etc, e a criança paupérrima, se essa criança estiver imbuída da obsessão educativa, porque para pegar essa criança e trazer para a educação, está se usando muito a alimentação. Sabe, o sistema de subsistência. A criança vai para a escola para comer. Entendeu? Ela vai para a escola porque ela tem um prato de comida. E isso nas sociedades razoavelmente de alta densidade demográfica, que é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Se você olhar para uma criancinha de colégio infantil, de educação infantil, colégio de educação primária, o fundamental dela é comer, é realmente comer e fazer as suas vacininhas lá, que ela não sabe por quê. Mas, se dentro desse processo surgir a obsessão da educação, eu acho que nós podemos pensar em salvar o país. Eu creio. Então, Marli, parabéns justamente pelo assunto, que esse assunto é amplo, né? Não para. Então a gente já está quase no nosso final do programa, então gostaria que você deixasse suas despedidas, dizendo aos internautas que a base do nosso trabalho, o nosso projeto é em cima disso, é levar conhecimento, levar sabedoria, através de todos os profissionais que vão passar aqui, através da revolução da educação. O Brasil realmente sempre deixou isso do lado e agora chegou a hora, porque nós estamos vendo aí realmente muitas transformações no mundo e o Brasil não pode ficar para trás. O Brasil é um país de vanguarda, que tem uma miscigenação fantástica, né, Marli? E então é através da educação, através de toda essa miscigenação cultural que nós temos, que nós vamos dar salto de qualidade. Agora, esse salto de qualidade, eu concordo com o professor Camargo, não é só meu. O salto de qualidade tem que ser nós. Nós somos hoje 201 milhões de brasileiros e nós não podemos só pensar no nosso umbigo. A gente vê muitas vezes pessoas pensando só em si, porque o projeto é um projeto fraterno, de ajuda. Isso que o Camargo falou, realmente eu também me sinto muito assim, de ver uma criança pegando lixo, pessoas de idade. Isso é reflexo do quê? É reflexo de nós mesmos, de eleger políticos corretos, de acabar com realmente essa corrupção. Até nós lançamos um slogan aqui na nossa rádio, que país rico é país sem corrupção. País rico é país sem corrupção. Então, Marli, passo para você fechar o programa e parabéns, como sempre, você levantando temas aí que enaltece a nossa rádio, viu, Marli? Obrigada aí pelo estímulo, João. Então a gente vai se despedindo. Ficou no ar a questão das crianças e eu queria deixar aqui uma informação, que aquele artigo que a gente veiculou aqui, ele não fala ainda na educação infantil. Embora já tenha cursos virtuais para isso, ele não menciona esse trabalho com as crianças. E para fechar um pouquinho aquela questão da visão sistêmica que começa pela família, veja só, a gente tem um desafio muito grande pela frente. Eu só posso, e aqui me contrapondo a você, João, e ao Camargo, mas também tentando complementar, eu só posso chegar no nós se eu conseguir me conduzir ou me autoconduzir relativamente. Então há um trabalho muito grande, e esse trabalho também é um trabalho de aprendizagem, e passa pelo saber com sabor, passa por um conhecimento livre, que não é de propriedade de ninguém, que hoje já está indo para o nosso mundo, para aqueles, tem uma divisão aí daqueles que ainda não podem acessar a máquina. Mas isso daí com certeza vai expandir como expandiu a TV,
em outras eras, na década de 50, no século passado. E a gente está voltando a uma coisa que começou a educação, que era a educação pelos correios e pela rádio, não é? Sem querer a gente está dando um círculo, mas a gente espera que o círculo se transforme em círculo virtuoso ou em elipse, né? Por quê? Porque a gente volta a veicular conteúdos pela rádio, pelas TVs, pela web, pela internet, que vai para a rede mundial. E até sugiro aí que nós temos um poliglota aqui na rádio que deveria estar veiculando conteúdos também em várias línguas, já que já começou com inglês, espanhol e português. Então nós podemos aí ampliar e pedir para o nosso Odair, o nosso Discutindo a História, né? Nosso grande amigo. O nosso grande amigo, veicular também alguns conteúdos em outras línguas. Quem sabe, quem será que está nos acessando? Então eu vou me despedindo dos internautas, desejando uma boa semana. E mandem suas dúvidas aqui para a rádio, que a gente terá muito prazer em responder. Uma boa tarde para vocês e até a semana que vem. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, e se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria e muito sonho espalhados no caminho. Coração, juventude e fé. Ouviram aqui